Mas sabe um dia dizendo que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Coloque as suas mãos no seu coração e agradeça, agradeça, agradeça. Ô Robinho, graça e paz, o Yara, Isabelle, graça e paz, boa semana para vocês, povo lindo da Igreja Cristã. A paz, o Yara, a paz Robson, Azaf, Isabelle, Deus abençoe vocês. Douglas, a irmã Margot, graça e paz. A paz, irmã Margot. A paz, Gabi. A paz, Douglas. Deus abençoe a vida de vocês. Pai, Senhor, graça e paz, meu irmão. Antes do teu me custar, os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer. Marcelo, graça e paz, cara. Pô, cara, tava olhando a sua foto aí, eu lembrei, rapaz. Aquela época que eu morava lá na casa da minha tia lá. Pô, graça e paz aí contigo aí, cara. Amém. Dá um abração na sua mãe aí. Diante do teu altar, aquilo que me está, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. E aí, Alexandre? Tudo bem, meu irmão? Graça e paz. A paz, Alexandre. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A paz, Leonardo. Pai Leonardo, graça e paz, meu irmão. A partir de domingo nós vamos ter o nosso culto presencial, mas continuaremos transmitindo, né? Pela live. Nosso culto vai ser na parte da manhã. Amém. Até porque tem que manter, né, portas abertas, janelas abertas. E durante a noite, né, e a tarde fica impossível manter aberto. A paz, Aline. A paz, Cláudio. A paz, Juscelina. A paz, Andréia. A paz, Jaqueline. Deus abençoe a vida de vocês. Graças e paz, Aline. Graças e paz, Monique, Tamires.
A paz aí, Monique, Tamires, Vovozinha, né? a vovozinha. Deus abençoe, vovó. Zé Carlos, se tiver também. É. A esposa dele também. A Cristina. Cristina. Estimas melhores, irmã Marlene. Amanhã eu ligo pra senhora. Abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar Diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do teu querer, toda a vida seja mais te conhecer. Tu és a minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus abençoe aí cada irmão que está entrando. São muitos irmãos, aí não dá assim para a gente estar conhecendo, né? Mas abençoe cada família representada. Deus possa estar na vida de vocês constantemente. Amém? Amém? eu tô aqui, abri os olhos. Aleluias. Para dar início, né, à nossa live, né? Vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando nos nossos corações. Venha preencher aquele vazio, Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor possa estar conosco, Pai querido, não só nessa noite, Pai querido, mas no decorrer da noite e todos os dias da nossa vida, que a gente possa estar te buscando mais ainda, Pai. Fazendo, Pai querido, o teu querer e a tua vontade, Pai querido. Que a gente não viva mais nós, mas sim Cristo nas nossas vidas. Pai querido, que o Senhor venha falar com o nosso pregador da noite, Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando, guardando e livrando de todo mal. Que Ele não venha falar dele, venha falar do Senhor, que Ele venha ser apenas um canal, Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, estar nesse momento, Pai, tirando todas as enfermidades, Pai, que possa estar caindo agora por terra, Pai querido. Pai querido, eu te peço, Pai querido, pessoas, Pai, estão doentes nesse momento, Pai, precisa de Ti, te clamam nesse momento, Pai. Eu venho, Pai querido, que o Senhor venha estar escutando atentamente cada clamor, Pai querido, e fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu queria estar compartilhando com os irmãos uma passagem que se encontra em 2 Crônicas 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, versículo 14. Segunda Crônicas 7, versículo 14. Caiu. Amém? Todos acharam? 2 Crônicas 7, versículo 14. Amém? Amém. Que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Eu estava agora na parte da tarde meditando até nessa passagem e algo que me chamou muita atenção, né? Nesse versículo. Por quê? A palavra de Deus nos ensina e nos orienta até mesmo como fazer para nós realmente receber as bênçãos de Deus, para que Deus venha ouvir as nossas orações. Quantos de nós muitas vezes já viemos orando durante muito tempo? Eu também entendo que muitas vezes é o tempo de Deus, mas também tem coisas que de repente o tempo de Deus já chegou e as bênçãos não chegaram. E eu comecei a analisar, né, essa passagem e comecei a entender algo assim interessante. Eu queria dividir com os irmãos, até mesmo para poder nós alcançarmos as bênçãos, né? Alcançarmos resposta pelas nossas orações, que muitas vezes nós já viemos orando e pedindo a Deus durante bastante tempo. Quando lemos esta passagem, muitas vezes entendemos de forma errada. Só para nós entendermos essa passagem, 2 motivos que muitas vezes Deus não ouve nossas orações. Primeiro motivo é porque não sabemos nos humilhar. A palavra de Deus fala que se o povo que se chama pelo meu nome, a palavra de Deus está falando em relação a nós, em relação a nós que clamamos, a nós que buscamos. E isso me chamou a atenção. Segundo motivo é falta de fé. Muitas vezes oramos, pedimos, mas não temos fé. Na realidade, dentro do nosso coração está assim: será que vai acontecer? Será? Será que Deus ouviu a minha oração? Será? Esse será muitas vezes demonstra para Deus que nós não temos a fé o suficiente para estar fazendo aquele pedido. Vamos lá. Muitos, por não saber se humilhar, e também não se arrepende. Quando eu reconheço que eu tenho que me humilhar, eu começo a entender que eu também preciso me arrepender. Se arrepender e se humilhar é se colocar diante de Deus. Mas quando eu falo colocar diante de Deus, eu estou falando realmente eu abrir meu coração, eu rasgar meu coração, eu ficar nu de forma espiritual perante a Deus. Porque não adianta até mesmo eu me fechar, eu me reservar perante a Deus, porque os olhos dele contemplam o meu ser, aonde eu não consigo até mesmo ver. Eu consigo me ver até mesmo de forma externa. Eu consigo ver a pastora de forma externa. Eu consigo ver os irmãos de forma externa. Mas Deus é aquele que consegue ver externo e interno. Eu estava analisando essa passagem. Um dos motivos realmente que faz com que muitas vezes os nossos pedidos, as nossas orações não são ouvida, ou até mesmo é ouvida, mas não atendida. Isso me chamou demais a atenção. Uma das coisas também, para que Deus venha atender os nossos pedidos, é falar com Ele e viver o que Ele está falando. Uma das coisas, declarar para Ele: eu, Alberto, não sou nada perante a Deus.
Quando eu declaro a Deus que eu não sou nada perante a Ele, eu estou falando para Ele que eu, sem a presença dEle, sem que Ele tome conta da minha vida, sem que Ele haja de forma sobrenatural na minha vida, eu não existiria. Eu não estaria aqui. Outra coisa, passar para Ele com toda a força do meu coração que sem Ele eu não posso nada. É expressar para Ele, se não fosse a misericórdia dEle na minha vida, eu seria consumido. Eu não estaria aqui hoje falando para os irmãos. Se esquecer que eu não sou dono de nada. Eu tenho que esquecer que eu não sou dono de nada. Um dos maiores problemas que o ser humano enfrenta, e muitas vezes nem percebe, que muitas vezes as pessoas acham que é dono de algo. Eu não sou dono da minha vida. Eu não sou dono da vida da minha esposa. Eu não sou dono da vida dos meus filhos, da minha filha. Eu não sou dono de nada. Eu não sou dono da igreja. Não sou dono da igreja. Eu tenho que entender isso. Que o dono da igreja, o dono da vida dos meus familiares, da minha filha, da minha esposa, é Deus. O dono da minha vida é Deus. Porque quando eu Amém. não consigo entender dessa forma, eu não vou me humilhar. Porque se eu sou dono, eu não sou dono do meu emprego, eu não sou dono de nada. Quando eu consigo entender, quando eu consigo me rasgar perante a Deus em relação a toda essa situação, eu começo a colocar Deus como centro de tudo, como dono de tudo. Aí Deus começa a ouvir as minhas orações. Aí Deus começa a ouvir as orações dos irmãos. Uma outra coisa. Se esquecer, eu tenho que esquecer que eu não sou dono de nada. O meu filho, minha filha, minha esposa, minha saúde, até a minha saúde eu não sou dono. Meu dinheiro, meu emprego, tudo isso é de Deus. Não sou dono de nada. Como os irmãos também não são dono de nada. É uma falsa ilusão de pensarmos que somos donos de algo. As pessoas muitas vezes entram em guerra, entram em conflitos, até mesmo familiar, por causa de bens, por causa de riqueza, mas que na realidade as pessoas não são donos de nada. Porque se eu fosse dono de algo, se os irmãos fossem donos de algo, se as pessoas fossem donos de algo, quando morresse, levávamos tudo junto conosco e nós iríamos desfrutar de tudo aquilo que adquirimos aqui em vida. Verdade, Esse é um dos motivos que nós temos que entender que para Deus ouvir as nossas orações, nós temos que saber que nós não somos dono de nada. Deus é dono de tudo. De tudo. Glória a Deus. De tudo que possamos imaginar. Vamos lá. Entenda. Deus deixou você e eu para administrarmos. Se hoje eu tenho um carro, não é meu. O carro é de Deus. Ele me deu para me administrar. Se hoje eu sou um pastor da igreja, as ovelhas não são minhas. As ovelhas é de Deus. E eu vou ter que prestar conta. Irmãos, se Deus te deu a sua esposa não é sua. Ela está contigo por um período para você administrar. Irmã, se Deus te deu o seu esposo, ele não é seu. Ele está sendo administrado por você. Se Deus deu os seus filhos, eles não são seus. Ele está sendo administrado por você. Amém. Eu digo isso porque, nesse momento, quantas pessoas estão perdendo? Tem pessoas que estão perdendo empregos. Tem pessoas que estão perdendo saúde. Tem pessoas que estão perdendo marido. Tem pessoas que estão perdendo esposa. Tem pessoas que estão perdendo filhos. Se fosse nosso, nós não perderíamos. Nós temos que entender isso. Porque quando nós colocamos dessa forma, nós conseguimos entender que Deus é soberano. Deus está acima de tudo.
nós conseguimos entender que não adianta nós até sermos egoístas, porque nada é nosso. Quando ele, né, no caso em 2 Crônica, quando traz essa passagem, está se referindo a isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender. Porque quando eu entendo dessa forma, eu passo a ficar arrependido de tudo aquilo a qual eu pensei de forma errada, de tudo aquilo a qual eu agi de forma errada, a qual até mesmo desagradou a Deus. O maior problema do ser humano, hoje que nós vivemos, é que muitas vezes o ser humano procura Deus quando está precisando. Nas horas mais difíceis é que o ser humano vai procurar a Deus. Eu fico imaginando Deus no alto céu, olhando e de repente até mesmo sem entender por quê? Por que só me procura na hora que está precisando? Muitas vezes as nossas orações é só de pedir, 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 me dá, me dá, me dá. Muitas vezes não paramos até mesmo para agradecer a Deus o fôlego de vida a qual nós estamos tendo. Não paramos para poder glorificar o nome de Deus pela a saúde a qual Ele tem nos dado, pelo emprego a qual Ele tem nos dado. Não é para pedir aumento de forma salarial não que eu estou falando. Não é para pedir a Deus mais saúde não, mas é agradecer por tudo que Ele tem nos dado. Quando a passagem fala sobre isso aí, ele está nos levando a nós ao arrependimento. Amém. Ao agradecimento por tudo que Deus tem nos feito, por tudo que Deus nos tem nos dado. O falso evangelho que nós até mesmo ouvimos nos dias de hoje, que Deus é aquele Deus da galinha de ovos de ouro. Deus te dá os ovos de ouro. Mas não é ensinado muitas vezes que para você alcançar até mesmo os ovos de ouro, você precisa se humilhar, você precisa se arrepender, você precisa parar de fazer até mesmo coisas que desagradam aos olhos de Deus. Você precisa parar de ir até Deus nos momentos difíceis. Parar de ir até Deus quando você quer alguma coisa. Mas a palavra de Deus, o Evangelho genuíno nos ensina que nós temos que a todo momento estar buscando, glorificando e bendizendo aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Amém. Eu falo algo para vocês, que a oração, ela tem muitos seus efeitos. Muitos seus efeitos. São coisas que muitas vezes as pessoas também não entendem o porquê muitas vezes os crentes oram. Porque a oração consegue fazer coisas que de forma humana nós não conseguimos. Aquilo que não conseguimos de formas humanas, através da oração nós conseguimos. Com a oração nós conseguimos fazer com que o sobrenatural venha até nós. Nós temos que unir a ação com a oração. Quando nós conseguimos unir ação com oração, as coisas funcionam. É verdade. Mas uma oração até mesmo de barganha, uma oração querendo trocar algo com Deus. Não, você tem que glorificar, você tem que bendizer o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Sem até mesmo desejo de algo em troca. Poxa, é muito bom quando um filho nosso chega até nós e que chega até para nós e fala assim para nós assim, ó, papai ou mamãe, eu te amo. E que Amém. Você pergunta a ele assim, o que você quer, meu filho? Aí ele fala assim, não papai, não mamãe, eu não quero nada. Eu só queria realmente expressar o meu sentimento por ti. Glória a Deus. Olha só como é que o coração dos pais fica alegre. Imagine o coração de Deus quando nós chegamos a Ele. Amém. Sem interesse de querer algo em troca. Glória a Deus. Só simplesmente para glorificar e bendizer o nome dEle. Então muitas vezes o nosso clamor, as nossas orações, muitas vezes não são ouvidas. Ou até mesmo Deus não realiza. Porque nós não sabemos como chegar até Ele. E a Bíblia nos ensina, através da humilhação, através do clamor,
através do arrependimento dos pecados, Deus ouvirá as nossas orações. E a Bíblia ainda diz mais, que Ele ouvirá e sarará a nossa terra. Quando eu falo terra, eu estou falando, até mesmo quando a Bíblia fala terra, está falando em relação, terra pode ser representada, até mesmo alguns bens materiais que a qual Deus tem para te dar, até mesmo saúde para alguém da sua família, até mesmo a felicidade dentro do seu lar. Quantas terras, quantos lares estão destruídos? Falta felicidade, falta alegria, falta o vinho novo que a qual só Deus tem para nos dar. A Bíblia diz que o vinho, quando Jesus até mesmo fez o primeiro milagre, naquele casamento, quando acabou o vinho, houve tristeza. E Jesus até mesmo transformou a água em vinho. Jesus trouxe alegria para aquele casamento. Deus quer sarar o seu casamento. Deus quer sarar Amém. a sua vida. Deus quer sarar a sua família. Deus quer sarar o seu emprego. Deus quer sarar a sua vizinhança. É dessa forma, é através da oração. Se vocês soubessem até mesmo o poder da oração. A Bíblia diz que o poder da oração consegue algo que jamais, de forma humana, jamais conseguiremos. Eu quero trazer mais um pouco mais para os irmãos. A humilhação que Deus quer mesmo é que eu e você reconhecemos que quem manda na nossa vida é Ele. Eu quero que você repita assim comigo, com voz de profeta, dedo de profeta, apontando até mesmo para você mesmo. Quem manda? Quem manda Na minha vida. na minha vida Agora aponta para o céu. É Deus. é Deus. Quem manda Quem manda em mim em mim é Deus. é Deus. É dessa forma. Amém. Quer que as suas orações sejam ouvidas? Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus acima de tudo. Se humilhe a Ele. Joelhe aos pés dele. E fala para Ele assim: Senhor, sem Ti eu nada posso. Sem Ti eu não posso viver. Sem Ti eu não consigo nada. Senhor, Tu és tudo para mim. É esse tipo de humilhação que Deus quer que saia dos seus lábios. É dessa forma que Deus quer que você se humilhe a Ele. E você entendendo que você não é dono de nada. Eu não sou dono de nada, mas Deus é dono de tudo. Quando você começar a entender dessa forma, quando eu começo a entender dessa forma, eu posso até mesmo trazer para os irmãos, muitas coisas na minha vida estão sendo realizadas quando eu comecei a entender e agir dessa forma. Não adianta só eu entender, que muitas vezes eu entendo, mas eu não ajo dessa forma que eu estou falando para os irmãos. De colocar Deus acima de tudo, reconhecer Deus, que Deus é maior do que tudo, Deus é dono de tudo. Quando eu começo a entender e a reconhecer e colocar em prática, e nas minhas orações eu fazer com que Deus ouve as minhas orações através desse entendimento, aí as coisas começam a ser realizadas na minha vida. Aí as coisas irão começar a ser realizadas na sua vida. E você mesmo irá se espantar. Como pode isso? Mas eu quero dizer algo para você. Quer algo de Deus? Quer algo de Deus? Entenda e faça isso. Quer algo de Deus? Entenda e faça isso. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim, olha, primeiro as coisas de Deus, primeiro as coisas do céu, as outras coisas irão ser acrescentadas. Quer um carro novo? Quer um carro zero? Faça a obra de Deus. Aí você pode ter certeza que Deus vai acrescentar. Quer uma casa, né, nova, ou quer sair do aluguel? Faça as coisas de Deus, que Deus vai acrescentar. Mas muitas vezes nós estamos focados em relação de Senhor, me dá. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor... E a Bíblia diz que nós temos que fazer quando nós fazemos. Sabe o que acontece? Imagine uma cachoeira, imagine uma nuvem pesada de água. Mas eu te falo para você, imagine essa nuvem pesada de bênçãos caindo sobre a sua casa, caindo sobre os seus familiares. Mas sabe por quê? Você colocou em mente, você colocou em prática, você orou e botou em ação aquilo que Deus já vem te ensinando e me ensinando. A glória a Deus. As bênçãos de Deus, olha só, ela só acaba quando você não tem mais vasilhame.
A palavra de Deus fala que a viúva correu atrás, até mesmo o profeta falou assim, ó, corre atrás dos vasilhames. E ela correu atrás desses vasilhames. E ela pegou vários vasilhames emprestados. E nisso foi enchendo. Quando ela não tinha mais vasilhame para poder encher, aí as bênçãos de Deus pararam. Enquanto você tiver vasilhame para encher, mas se você estiver se humilhando Senhor, aos pés do Senhor e Glória reconhecer a que Ele é Deus. Deus, Deus da sua vida, e reconhecer que você sem Ele, você não pode nada, você não sabe nada e que você não tem nada, aí você vai ver, você não vai ter vasilhame para conter as bênçãos de Deus derramadas na sua casa, na sua família, nos seus parentes. E pode ter certeza, é contagiante. Todo mundo que estiver ao lado de você será abençoado por causa de você. Amém. Eu quero trazer essa reflexão para você. A palavra de Deus fala: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e reconhecer, ver que errou, ver que realmente precisa de Deus, tem a necessidade de Deus, você vai ver grandes coisas Deus irá fazer na sua vida, como está fazendo nas nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero trazer mais uma outra reflexão, outra coisa que a qual Deus ouve as orações. É muito fácil, irmão. Irmão, vão entender. Eu falar assim, ó, que Deus pode fazer quando eu vejo que humanamente eu tenho como fazer. Eu quero ver eu falar que Deus pode fazer quando eu vejo que humanamente eu não tenho condição nenhuma, mas eu vejo Deus fazendo. O que eu quero dizer para você? Eu falei que existe duas coisas para que Deus possa ouvir as nossas orações. Eu falei, se humilhar aos pés do Senhor, reconhecer que nós não somos donos de nada. Essa foi uma das coisas. Segunda coisa, ter fé. Sabe por quê? Você com fé, você anda sobre as águas. Amém. Você com fé, você consegue fazer o machado que caiu no rio flutuar. Você com fé, você consegue fazer com que o mar vermelho venha se abrir. Você com fé, você consegue trazer à existência tudo aquilo que para muitos não pode acontecer, mas a sua fé faz com que tudo aquilo que é impossível tornar-se possível perante a Deus. Amém. Você tem que entender isso. São duas coisas que a qual te leva ao sobrenatural de Deus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Se humilhe na presença do Senhor e fale para Ele: Senhor, eu não sou dono de nada, mas Tu é dono de tudo. Segunda coisa, tenha fé. Pode ter certeza disso que eu estou falando para você. Quando você começa a coloca a sua fé em prática. A Bíblia diz: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só, nós conseguimos transportar montes. Mas eu não quero nem trazer de forma humana, de olhar para a Serra de Petrópolis com a minha fé e conseguir transportar a Serra de Petrópolis. Não, eu quero falar para você que muitas vezes, os montes que muitas vezes aparecem em nossas vidas são os problemas, são as dificuldades, é falta de dinheiro, falta de saúde. Mas se você tem fé, você consegue passar por tudo isso aí. Eu quero que você reflita nessa situação. A sua fé, por menor que seja, você consegue fazer algo de sobrenatural, algo que as pessoas vão falar assim: como pode isso ter acontecido? Amém. Como pode, entendeu? Glória A a fé Deus. dele ser tão forte se tudo diz que não. Tem um louvor que fala assim, ó: quando tudo diz que não, aí entra a fé. A sua voz me encoraja a prosseguir, porque a voz de Deus nos encoraja a prosseguir quando nós temos fé. Amém. Eu quero que você entenda isso e reflita sobre isso. A fé remove montanhas. A fé faz com que os ouvidos de Deus venham ouvir as nossas orações. Para mim encerrar, eu quero trazer para vocês o poder da oração. Olha só o poder da oração. Deus manda o profeta, olha só, Deus manda o profeta ir na casa do rei Ezequias. Só que quando Deus manda o profeta ir na casa do rei Ezequias, havia uma sentença de morte para aquela família. Havia uma sentença de morte para o rei Ezequias.
Ei, eu quero dizer algo para você. De repente, pode até existir uma sentença de morte. Mas hoje, Deus está mandando um profeta como eu, ou como outros mais, para trazer vida para a sua casa, vida para a sua família. A palavra de Deus fala que quando o profeta chegou na casa do rei Ezequias, ele falou assim: olha só, rei Ezequias, prepare tudo, que hoje você irá morrer. De repente as pessoas estão torcendo aí pela sua morte, morte espiritual. De repente as pessoas estão torcendo pela sua morte familiar. De repente as pessoas estão torcendo pela morte até mesmo do teu filho, do teu sobrinho. Mas eu quero trazer algo para você. A sentença pode estar até marcada já. O juiz já botou o carimbo ali em cima. Mas eu quero trazer algo para você. Quando o profeta saiu da casa do rei Ezequias, que chegou no pátio, até mesmo do palácio, Deus falou assim: olha só, volte lá. Eu fico imaginando o profeta falando: mas voltar para quê, Senhor? Aí Deus falou assim: volte lá e fale para o rei Ezequias que eu dei mais 15 anos de vida. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou falar para vocês. Enquanto o profeta saiu de dentro do palácio, que chegou até o pátio, o rei Ezequias se prostrou, se humilhou, colocou seu rosto na parede e falou: Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, Senhor. Eu reconheço que tu és o dono da minha vida. Eu reconheço, Deus, que sem ti eu nada posso fazer. Senhor, me dê mais um tempo de vida. Eu estou falando para você, o poder da oração, junto com o poder da humilhação, junto com o poder da fé. O profeta voltou e falou: rei Ezequias, Deus acrescentou mais 15 anos de vida na sua família. Eu quero trazer algo para você. Se a sua família de repente esteja destruída, esteja morta, eu quero trazer uma palavra profética para você na noite desse dia. Que Deus irá restituir a sua família. Deus irá dar vida à sua família. Deus Amém. irá trazer vitória para a sua família. Glória a Deus. Dessa mesma forma que trouxe para o rei Ezequias. Rei Ezequias ficou saltitante. Rei Ezequias ficou, de repente, até em delírios. Porque ele sabia que ele corria o risco que ele poderia morrer. Eu quero trazer essa palavra profética para você. A sua família não vai morrer. O seu relacionamento não vai morrer. A sua vitória não vai morrer. Eu trago algo para você. Que você irá alcançar as bênçãos de Deus. Independentemente que as pessoas acham ou até pensem que você já morreu. Mas eu trago essa palavra para você. Continue perseverando em humilhação. Continue perseverando em exaltar o nome de Deus como Ele é dono de tudo. Continue na perseverança da fé. E continue clamando a Deus por tudo aquilo que a qual Ele tem que fazer e vai fazer na sua vida. Entenda isso. Leva essa palavra contigo. A partir desse momento, não falo nem de hoje, a partir desse momento, coloque em prática tudo isso que você ouviu aqui na noite desse dia. Que Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para fazer na sua vida, na vida da sua família. Pessoas irão ser abençoadas através de você, quando você entende que Deus é tudo, Deus está acima de tudo, e o único que pode fazer algo por você, porque você não é dono de nada e eu não sou dono de nada, é Deus. Amém? Amém. Essa palavra eu queria deixar para você na noite desse dia. Amém, meu irmão? Vamos ouvir um louvor que tem muito a ver com tudo isso que nós falamos aqui agora. É humilhar, fé e o quê? Se humilhar. Este lugar, tu és real. Convidar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração. Posso enxergar e entender
Cante comigo, cante comigo. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare para Deus que Ele é a sua herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo aquilo que me custar, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as suas mãos no seu coração. Coloque as suas mãos no seu coração. Agradeça a Deus. Amém, Senhor. Agradeça a Deus. Glória a Agradeça a Deus. Por esse fôlego de Obrigada, vida que a Poli Senhor. te deu. O teu coração está batendo. Obrigada. Agradeça a Deus. Meu clamor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. Aleluia. A minha fonte é teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. mas Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és a minha fonte, minha colheita, minha herança. brilhar diante do teu altar e sacrificar tudo aquilo que me custar. Tu inclinarás os
os teus ouvidos ao meu clamor. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. De centro do teu querer, em toda a vida, jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém? E que nós venhamos levar essa palavra guardada no nosso coração. Amém? Que Deus tem Amém. muito para nos dar. Muito mais do que pedimos. Muito mais do que merecemos. Amém? Amém. Entenda isso. Eu não sou dono de nada. Você não é dono de nada. E Deus é dono de tudo. E Ele tem muito para nos dar. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Oremos então. Mas antes de orarmos, eu quero trazer para os irmãos que domingo, às 9 horas da manhã, né, teremos culto presencial. Mas iremos continuar transmitindo até mesmo pela live, porque está alcançando vidas, está alcançando pessoas. Pessoas estão sendo abençoadas com as Amém. palavras que a qual a Igreja Cristã Filadélfia está trazendo. Amém? Amém. E agradecer aí também os irmãos, né, que entraram aí, que a gente está vendo aqui, o irmão Giovanni, família, né, a minha mãe, a Marlene, né, e também a nossa irmã Tânia, a nossa irmã Jo, que entrou aí também, o irmão Endo, né, família, né, o irmão Antônio. Agradecer aí a vocês, tá bom, irmãos? A gente não pode ficar falando assim o tempo todo, que aí atrapalha até a nossa pregação. Mas a gente dá aí uma importância para vocês, escreve, né? E saber que vocês todos são importantes para Deus e para nós. Amém? Amém. Até domingo eu irei trazer os procedimentos, né, para os irmãos, para nós estarmos lá na igreja. O procedimento é aquele que nós já sabemos mesmo, mas eu vou orientar melhor. Amém? Oremos então. Amém. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, Deus. E entendemos, ó Deus, que nós não estamos simplesmente assistindo o culto. Nós estamos, Pai, cultuando a Ti, Deus. Eu te peço, ó Deus, que receba como um cheiro suave e que chegue às suas narinas, Deus. Deus, e através, Pai, do nosso culto, através da nossa humilhação, através das nossas orações e através da nossa fé, Deus, que Tu venha ouvir as nossas petições, Pai. É que eu te peço, Deus, desde já, Pai. Pai, eu também te peço, Pai, que dê uma noite de sono tranquilo, abençoado, um restante de semana também abençoado na sua presença. Eu te peço, Deus, vitória para o seu povo. Vitória, Pai, para aqueles que viram e assistiram e até mesmo cultuaram. Pai, e vitória para aqueles que não puderam, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Para nós encerrarmos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Agradecemos a todos. Deus abençoe a todos. O restinho de semana aí abençoada. Glória a Deus.